Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao APPod, o podcast oficial de AP22. Meu nome é Caio E eu sou Ian. e hoje, para esse episódio de estreia, não poderia ser diferente, nós temos a honra de estarmos aqui com o diretor da Escola Agrícola de Jundiaí, o professor Max Lacerda. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição, né, para responder as perguntas e conversar com vocês. Obrigado, é um prazer tê-lo conosco. Então, para começarmos a conversa, nós queríamos saber do senhor como é que a Escola Agrícola de Jundiaí entra na história do professor Marcos, na trajetória acadêmica do senhor. Opa, pergunta bem. Eu decidi ser educador, ser professor muito cedo, né, e eu entrei na universidade muito cedo, né. Eu quis fazer um curso técnico, mas na época eu não consegui. Na época a gente tinha ETFERN, né? Escola Técnica Federal, e eu tinha muita vontade de fazer um curso na ETFERN. Fiz o processo seletivo na época, mas não passei, né? E uma tristeza não ter passado. Mas fiquei com aquela coisa, né, de formação técnica, de curso técnico, de não ter sido aluno, né? Foi meio que uma frustração na época. Bem, só que com 17 anos eu entrei na UFRN, e nesse caso foi uma felicidade, né, que eu consegui ser aprovado, né, na época era vestibular, era bem concorrido, fui fazer meu curso, né, Ciência da Computação na UFRN, isso em 89. No meio do curso surgiu uma proposta para eu trabalhar como professor, e eu comecei a trabalhar, porque era uma coisa que eu gostava, né, eu já meio que ajudava os meus colegas em sala de aula, né, o pessoal que tem mais dificuldade eu dava aula. E também meu pai, né, professor da FRN, hoje aposentado, né, então isso me inspirava também nesse sentido. E tenho vários educadores na família, tios e tios que são professoras e professores. E eu achava muito interessante essa carreira. E aí comecei a trabalhar como professor de escolas privadas. Tinha na época muito cursinho de informática, eu dava aula nesses cursinhos. E aí, com 20 e poucos anos, eu recebi uma proposta, acho que 20, 21 anos, e fui trabalhar no SENAC. E aí foi uma grande escola, eu trabalhei por mais de 10 anos no SENAC. E quando eu estava no SENAC, apareceu uma seleção para professor substituto do Cefet, já a ETFERN tinha virado Cefet, e eu passei, né? E foi muito emocionante. A escola que eu não consegui ser aluno, eu consegui ser professor. E essa experiência do SENAC e do Cefet me deram a certeza de que eu queria ser educador. E mais do que isso, eu queria ser educador na rede pública. O SENAC é privado, né? Então, a experiência do Cefet me deu essa certeza. Teve o concurso aqui para Jundiaí, na época eu era professor substituto do Cefet, fiz o concurso, fiquei aprovado em segundo lugar. O primeiro lugar foi meu amigo José Naldo, que também hoje é professor aqui da informática. Fiquei em segundo, José Naldo assumiu, com um ano depois eu fui chamado, né? Então, isso foi em 2004. Né, tem 18 anos, né, que eu estou aqui, tem um tempinho. E assim, eu já tinha essa sensação, esse sentimento de que eu queria fazer isso para o resto da vida, e quando comecei a atuar aqui, eu tive a certeza, né, de que eu queria ser professor da rede pública, e queria trabalhar com isso para o resto da minha vida. Já ser diretor e gestor foi uma construção, né, não é uma coisa que eu pensei quando entrei aqui, mas em função de como as coisas foram encaminhadas, das coisas que eu fui trabalhando aqui na escola, surgiu, né, a candidatura, né, e o processo atual que eu estou vivendo, além de professor e educador, de ser gestor na rede pública federal. Foi em que ano que o senhor entrou para a direção? 2019. Final de 2019, né, com menos de 5 meses de gestão, iniciou a pandemia, né? Então assim, foi bem desafiador. Pandemia e aí depois a questão dos cortes orçamentários, né, que a gente está enfrentando até hoje. Então assim, tem sido uma gestão bem desafiadora, viu? Não digo que é um processo fácil não, como educador, como brasileiro e ser humano, né, enfrentar essa situação. Imagino que assim, deve ser uma responsabilidade bem grande estar à frente de uma escola que é grande,
que é um polo da UFRN, que é bastante respeitado, que é uma instituição acadêmica mesmo. E assim, é muito difícil para o senhor como professor e como pessoa arcar com essa responsabilidade, tem muitos desafios. Tem. Mas assim, uma coisa que eu sempre me preocupei é que eu acho assim, essa questão da gestão solitária era uma coisa que eu queria evitar a todo custo, né? E assim, se você pensasse o eu, né? Assim, realmente não aguentaria não, né? Mas aí você tem todo um corpo, né? De professoras, de professores, de servidoras e servidores técnicos, terceirizados e os próprios estudantes, né? Que se envolvem nos projetos, que tocam as coisas, que assumem responsabilidades. Então isso ameniza a carga, né? Não deixa de ter assim, porque em várias situações a responsabilização é da pessoa do diretor, né? Mas a gente tem uma comunidade acadêmica de altíssima qualidade, que mesmo com os desafios que a gente enfrentou de pandemia, e de dificuldades orçamentárias que a gente está enfrentando, fizeram muita coisa acontecer na escola, né? E às vezes até para algumas pessoas, quando a gente fala dessas dificuldades, as pessoas têm dificuldade um pouco de entender, porque a escola está pujante, a escola está trabalhando, a escola está fazendo, né? Mas assim, é na base de muito trabalho, muita dedicação. Então nós temos aqui, eu não vou citar nomes porque eu vou ser injusto, né? A escola tem mais de 120 docentes, tem mais de 70 servidores técnicos, tem mais de 100 terceirizados, tem mais de 1.000 estudantes, né? E aí, assim, é só acompanhar as redes sociais da escola que você vê o quanto a gente produz, o quanto a gente está fazendo, apesar da dificuldade, apesar da pandemia, apesar dos cortes, né, orçamentários que não são não é coisa pouca, né? É significativo. Vamos entrar nessa parte econômica agora da escola agrícola. É assim, é uma preocupação que vem os estudantes com o nosso futuro. Se nosso futuro está garantido com justamente esses cortes, né? Conhecemos as outras universidades, alguns estão fechando, alguns estão restringindo suas atividades acadêmicas e a gente fica preocupado com a nossa UFRN. Bom, minha pergunta é, você poderia dar um panorama assim, sobre a situação financeira da EAD, um panorama geral assim, de como será o decorrer do resto do ano e a entrada no próximo? Olha, esse ano a gente consegue concluir, não há perspectiva assim da gente encerrar, né? Acho que não sei se vocês acompanham o noticiário, algumas universidades federais, né, estão sinalizando ou retorno para o remoto, né, para diminuir despesa, ou mesmo cogitando parar as atividades, né, por falta de recursos. No caso específico, vou responder mais para o Jundiaí. A UFRN é bem mais vasta, né? Mas assim, eu tenho muita confiança no trabalho do nosso reitor, né, e das nossas pró-reitorias. Jundiaí a gente consegue concluir esse ano, honrando todos os compromissos. O principal compromisso que a gente tem é a folha de pagamento da terceirização, é a nossa principal despesa mensal. Então a gente encerra o ano e consegue honrar com esse compromisso. Outra grande despesa que a gente tem é com a questão do restaurante universitário, né? A manutenção do restaurante, porque a manutenção do restaurante envolve a terceirização, mas envolve a compra de alimento. A gente também consegue fechar o ano, né, com o RU funcionando, né, plenamente. O grande desafio hoje para a gente, e assim, isso a gente tem que fazer o reconhecimento e o agradecimento. Isso é fruto também de um trabalho de uma equipe, né, que planejou e se organizou para enfrentar o ano sabendo que a gente tinha 1,5 milhão a menos de custeio para esse ano. Era isso, a gente, em relação a 2021. Então, em 2022 a gente teve 1,5 milhão a menos de custeio. Isso faz muita diferença. Então, assim, a gente teve que restringir atividades acadêmicas. Por exemplo, as viagens de campo hoje estão restritas à área metropolitana, né? A gente teve que extinguir diversos postos de trabalho de terceirização, infelizmente, né? Muitos que eram necessários, né, que a gente precisava, né, para tocar, né, a escola. Então, assim, muitas medidas difíceis foram tomadas, mas isso garantiu, né, que a gente chega ao final do ano. O grande desafio é 2023, porque a gente já tem uma indicação no Ministério
que vai haver, em relação ao orçamento de 2022, um corte linear de 12% no custeio. Então é menos 12%, entendeu? Então, assim, o cenário é bem desafiador para o próximo ano. A gente já está pensando em algumas medidas para buscar a complementação do orçamento, né? E aí a gente tem que entender que uma escola como a nossa, ela precisa muito de custeio. Custeio é o orçamento principal que a gente, né? A escola, a gente maneja dois recursos principais, é custeio e assistência estudantil. Assistência estudantil, houve um corte, né? Só que o Ministério sinalizou que para o próximo ano não vai cortar mais, vai manter o que teve em 2022. Lembrar que em 2022 teve um corte em relação a 2021. Mas a assistência estudantil é um recurso muito restrito. A gente só pode usar em ações que vão beneficiar diretamente os estudantes. Então, por exemplo, bolsas de apoio técnico, bolsas de pesquisa, bolsas de extensão, os auxílios, auxílio moradia, auxílio óculos, auxílio saúde menstrual, auxílio alimentação, são pagos com esse recurso de assistência estudantil. Mas, por exemplo, a assistência estudantil não paga salário terceirizado, combustível, diárias que são, né, necessárias, compra de ração, por exemplo, para os setores que têm animal, né? A gente precisa de custeio, conta de água, conta de energia, todas essas coisas são pagas com custeio, né? Material para manutenção, né? Tinta, cimento, piso. Então, assim, custeio é o que mantém a escola funcionando. Então, você diminuir custeio quando a gente já está numa situação crítica é muito complexo. Então, a gente, mesmo com essa perspectiva desse corte de 12%, a gente vai lutar até 2023 para a gente reverter isso de alguma forma, ou buscando apoio parlamentar da bancada federal, ou vendo outros meios aí de recompor. A gente precisa desse recurso de custeio. A notícia assim, que não dá nem para chamar de notícia boa, mas a notícia assim que não é tão, né, é que assim, a assistência estudantil está mantida. Então aqueles auxílios de caráter contínuo, aquelas bolsas de caráter contínuo, nós vamos manter, né? O nosso programa de extensão, nosso programa de pesquisa vão ser mantidos, mas são mantidos, mas aí são precarizados porque a gente precisa, né, entendeu? Assim, a gente mantém as bolsas dos estudantes, mas eu preciso pintar a residência, eu preciso fazer as manutenções na residência, eu preciso fazer manutenção nas salas de aula. A gente precisa manter a escola funcionando. E aí vocês vão perceber que em algumas coisas a gente não vai conseguir atuar. E assim, pode ser que a gente restrinja mais as atividades acadêmicas, mais do que a gente já restringiu, né? Então é muito desafiador. Principalmente a nossa escola, que além de grande, é uma escola que tem muitos setores diferentes de estudo, muitos laboratórios, muitos setores para os animais, para a plantação e coisas assim que requerem manutenção. Fora já os setores dos alunos, das salas, dos professores. Então é realmente uma situação bem desafiadora. É uma demanda muito grande que a escola precisa desse recurso, porque a escola tendo recurso, ela vai conseguir produzir e retribuir, né, para a sociedade com o ensino e com outros, até os próprios recursos, assim, os produtos, né, da escola agrícola, retribuir para a sociedade de outra forma também, não só no ensino. Eu acho que a grande contribuição que a gente presta à universidade, que a escola é reconhecida historicamente, é a formação de profissionais, né, e formação, e assim, principalmente para a área agrícola, né, mas muitos estudantes nossos fazem uma boa formação, né, técnica aqui, junto com uma formação geral, né. Então, mesmo quem não segue na área agrícola, né, muitos têm sucesso nas áreas que decidem seguir. Então, assim, tem uma contribuição nesse sentido, né, de formação, né, de pessoal, e assim, uma sociedade ela se desenvolve a partir disso, né, de mais acesso à escolaridade, de aumento do nível de escolaridade. E aí a escola contribui muito nisso. Afora a contribuição que a escola tem para esse setor muito importante, essa atividade econômica muito importante, que é a atividade agrícola do Estado, né? Nós temos técnicos formados pelo GDI atuando em todo o Estado. E assim, na questão orçamentária tem uma coisa também que fica meio que invisível nas discussões. Tem um recurso que o GDI não recebe, que é o recurso de capital. O recurso de capital é que permite, por exemplo, que a gente compre automóvel, que a gente compre computador, que a gente compre microscópio para laboratório, estufas e tudo mais. A gente não recebe recurso de capital. Então, o que é que a gente fazia historicamente? A gente pegava sobra de custeio
e trocava com a universidade por capital, com a administração central. Isso permitia que a gente investisse, né? Vocês veem que a Jundiaí é a segunda frota depois do Campo Central. Então, como a gente não tendo uma custeio para trocar para capital, o que vai acontecer? Nossos carros, isso já está acontecendo, vão envelhecer, nossos equipamentos vão ficar obsoletos e a gente não vai ter condições de trocá-los, né? E aí isso gera também, e assim, por exemplo, o automóvel mais antigo, ele demanda mais despesa, mais manutenção, aí eu vou gastar mais custeio, e eu não tenho recurso de capital para comprar carro novo, para comprar moto nova, né? Tem coisas que vocês não visualizam, por exemplo, uma das motos da segurança, que é importantíssimo, né? Porque a segurança dá segurança para todos nós aqui, nas nossas atividades aqui no campus. Uma das motos quebrou e ela passou 2 meses quebrada porque a gente faz um rodízio do que é que a gente vai consertar todo mês, porque a gente não pode mandar consertar tudo, porque não tem recurso para consertar, né? Então a gente fica fazendo um trabalho aí de logística para que vocês não percebam tanto a falta que está fazendo, né? Então, por exemplo, às vezes tem ônibus que fica parado, porque precisa trocar os pneus. Então vai andar com ônibus com os pneus sem condições de uso. Mas aí trocar todos os pneus é um custo muito alto. Aí leva quase todo o recurso do mês que a gente tem para manutenção. Aí esse ônibus fica parado. Então a gente fica manejando, né, para ver se o impacto diminui para a comunidade. Então é muito desafiador. Mas eu queria dizer para vocês, assim, aproveitar o podcast de vocês, parabenizar pela iniciativa, viu? No veículo de comunicação com os estudantes, de dizer assim, a gente, nesse momento a gente precisa estar muito unido, né? E unido tanto na construção de soluções, como na compreensão, né, das dificuldades que a gente está enfrentando, né? E aí, assim, dizer que a direção está sempre disponível para o diálogo, para a gente conversar, mas a gente tem a sensibilidade de participar das discussões, entendendo que o problema não parte da escola, ele chega para a escola, né? E aí a escola tem que encontrar saídas para isso. E aí, nesse sentido, é muito importante a união de todo mundo que compõe nossa comunidade acadêmica. Até compreendendo, né? E quando o aluno entende a situação que está ao redor, ele consegue tomar as melhores decisões para a sociedade, uma votação, enfim. Quando a gente pensa em construir uma sociedade melhor, na qual talvez no futuro nós teremos menos esse tipo de problema, se a gente se conscientizar como cidadãos. Vamos descontrair um pouco, vamos fazer essa pergunta aqui, ó. Sim, vamos fazer agora uma pergunta que o pessoal mandou. O pessoal queria saber se nesse tempo de escola que o senhor tem aqui na escola, durante esse tempo, se o senhor tem alguma história que marcou o senhor de alguma forma, seja assim, humorado ou não, enfim, teve alguma história... Tem que ser humorado, porque se for emotivo eu vou chorar. Eu sou muito chorão, assim, eu sou um chorão convicto e acho bom chorar, né? É bom assim, porque a gente dá uma extravasada. E quebra com essa coisa de que homem não chora, né? Homem chora e chora muito, é bom que chora. Histórias humoradas, deixa eu lembrar aqui. Olha, eu gosto muito de trabalhar com projetos, né? Não estou podendo exercer muito isso. Teve uma época que lá na informática, né, a gente desenvolvia muitos protótipos, projetos e a gente participava de feiras, a Febras e tal. O Josenaldo, inclusive, tem uma participação bem significativa nisso, também aprovou muitos projetos. E teve uma edição, né, da Febras, que teve um projeto nosso que foi premiado, e por causa disso a gente foi convidado para uma mostra de profissões que aconteceu em Brasília, no Centro de Convenções de Brasília e tal. E na época era um projeto orientado pelo professor Josenaldo, mas eu não pude ir. Ele não podia ir. E aí ele disse, Max, tem condições de você acompanhar os estudantes? Eu me propus a ir, fui acompanhando, porque vocês sabem que vocês para viajarem tem que ir, né? E eu fui como professor responsável. É uma história, não é humorística, é uma história para, assim, eu lembrei disso porque ficou significativo, porque assim, a gente ficava no hotel, todo mundo, e tinha um ônibus que levava a gente para o evento onde a gente fazia a exposição do nosso trabalho lá, né? E nosso trabalho deu muito destaque, o aluno deu entrevista, né? Hoje esse aluno, inclusive ele
técnico do judiciário, técnico de informática, fez concurso e tal. Ele concluiu o técnico de informática aqui com a gente, depois fez concurso e tem uma carreira em outro estado, né? Era ele e o irmão, eram alunos aqui da escola. O irmão dele hoje é professor do Instituto Federal, professor de informática, e são ex-alunos aqui de Jundiaí. E aí a gente vinha no ônibus, ele não é potiguar, ele é paraibano, ele e o irmão é paraibano, mas vieram paraibano daqui próximo e vieram fazer curso aqui com a gente, né? Eu sou potiguar. E a gente vinha no ônibus e vinha uma professora de outro estado, do sul do país, e ela começou a criticar Brasília, dizendo que Brasília era uma cidade muito fria, muito, né, umas críticas dela fazendo que tinha vários problemas em Brasília, uma cidade. E aí ela disse que era assim porque Brasília foi construída por nordestinos. Quando eu escutei aquilo, eu fiquei assim, e o aluno olhava para mim como quem diz assim, porque eu tenho um jeito, esse meu jeito, eu gosto de dialogar, eu gosto de conversar, mas às vezes eu tenho dificuldade em me calar diante de certas coisas. E assim, e ele olhou para mim como quem diz, com medo assim da minha reação, sabe? Porque ela estava do lado assim, né, falando isso, né? E eu respirei fundo, né, e falei para a professora, eu disse, professora, me desculpe, mas a senhora está cometendo equívoco. Os nordestinos vieram para cá para trabalhar de pedreiro, de auxiliar, de pintor, de eletricista. Nenhum veio para projetar. Nenhum veio aqui para, né, para participar das decisões de projeto. Então, assim, é justo a senhora imputar, né, a uma região, é um povo de uma região, uma culpa por alguma coisa. Inclusive, assim, eu acho que Brasília é do jeito que é, e eu acho até bonito Brasília. Eu não gostaria de morar lá, mas visitar e ir a Brasília, eu acho que eu não vejo que Brasília assim, é bem construído e tudo mais, mas assim, é como se a população, né, que a pessoa gosta de chamar de um povo, né, se bem que o povo somos nós todos, mas assim, a população brasileira, principalmente a população mais humilde, a população mais pobre, mesmo quando não tem nada a ver, né, leva a culpa. Né? Ou seja, a gente tem um preconceito com, né? E é muito complicado isso. Isso já tem uns 12, 13, 14 anos. Mas a impressão que eu tenho é que os Brasis, eles não se encontraram ainda, sabe? A maior parte da nossa população, né, são das camadas mais baixas sociais, né? A gente tem graves problemas de desigualdade, de exclusão e tudo mais. E quando é na hora de culpar alguém, né, culpa-se quem não tem culpa nenhuma, né? É como se fosse mais fácil, né, imputar em quem é oprimido, em quem é mais excluído, em quem tem menos acesso, quem tem, né? Ou seja, quem sofre tanto ainda leva culpa. E assim, eu queria dizer isso para vocês porque isso é muito significativo. Eu sonho com uma escola onde a gente supera essas questões. É difícil, porque são questões culturais entranhadas na nossa sociedade, né? Mas eu penso que a escola tem uma grande importância nesse processo, né? É a educação que vai nos ensinar e nos fazer mudar, entender os erros do passado e começar a construir um futuro melhor. Então é muito bom ter esse espaço na qual a gente se sente mais acolhido e mais aberto, tanto como os professores, os gestores, outros alunos, para poder dialogar esse tipo de questão e procurar soluções para esse tipo de problema. Muito bom. Professor, em relação a projetos para a escola, assim, está se aproximando a Festa do Boi, né? Nossa escola é muito esperada lá, muito aguardada. Tem algum projeto, assim, até pela escola mesmo, assim, de sua elaboração, querer executar o projeto, ou que já esteja em andamento, para esclarecer, né, para a nossa comunidade acadêmica, assim, matar a curiosidade deles, que eles perguntam muito, assim. Certo. Especificamente da festa, eu posso falar da Festa do Boi, depois posso falar de outros projetos mais gerais. A gente tem uma reunião hoje, às 11 horas, com todas as coordenações de curso, para justamente falar sobre a nossa participação. A ideia é a gente trabalhar um outro modelo esse ano de festa de participação, né? A gente teria um stand institucional, né? E aí a gente teria servidores, né, da escola lá, né, dando expediente lá durante a Festa do Boi,
E a gente teria uma estrutura para demonstrar, né, certas atividades que a gente exerce aqui. E a gente abriria também como uma espécie de inscrição para, além disso que a gente vai levar institucionalmente, quem mais quer apresentar. Eu acho que, assim, tirar um pouco essa coisa de que tinha um certo ar de obrigatoriedade. Todo curso tinha que ter um stand, entendeu? Não, a gente vai ter um stand institucional. A ideia também é que a gente torne mais atrativo o stand, fazendo algumas atividades, como, por exemplo, sorteios de brindes, como aquários com peixe, né? Que legal. Exato. E aí tentar atrair mais, criar assim, como se fosse um ponto, as pessoas, vai lá na escola vai ter um sorteio mais tarde de peixe, lá eles vão sortear um aquário já prontinho. Então, assim, a gente criar isso, sabe? Criar uma estrutura institucional e abrir. Aí a participação de outros projetos fica condicionada ao interesse, né, que haveria de quem está coordenando esse projeto, ou mesmo a coordenação de curso que queira montar um stand de curso, não tem problema, pode se organizar para isso. Mas a gente teria um stand institucional com essa estrutura. Aí a visitação. Aí depende de professora ou professor organizar, tipo assim, eu quero levar minha turma para visitar a Festa do Boi. Ele vai requisitar o ônibus, a gente vai ter uma dinâmica, e aí esse professor e essa professora ele tem que acompanhar a turma, porque isso é exigência de norma, né, da UFRN, tem as resoluções da UFRN, ele vai ter que acompanhar a turma, faz a visitação e volta com a turma. Entendeu? Vai e volta com a turma. Então vai funcionar dessa forma. Que legal. Então você que está nos assistindo, sinta-se convidado com o início das atividades da Festa do Boi, passa lá para conhecer um pouco mais sobre a escola no stand. Nossa turma estará fazendo uma expedição pela Festa do Boi, se não me engano, dia 11 de outubro, guiado pela professora Elisane, coordenadora do curso de agropecuária. A gente vai estar lá pelo stand da escola, se quiserem conhecer, visitar, fiquem à vontade. Sintam-se bem-vindos e abraçados pela escola. Então, nós agradecemos, a equipe inteira agradece o senhor. Nós sabemos que o senhor tem uma rotina, uma agenda bem cheia. Então, agradecemos pelo senhor ter aberto aqui para conversar um pouco com nós, um pouco com a gente. E sinta-se à vontade, precisando da gente, qualquer coisa, nós estamos aqui para isso também, viu? Muito obrigado. Saiba que nós somos um meio de comunicação e fique à vontade. Se quiser comunicar alguma coisa para a comunidade acadêmica, fique à vontade, sim. Estamos abertos. Ok, eu agradeço pelo espaço também, o convite. E eu acho muito interessante quando os estudantes se movimentam para essas atividades que vão além da atividade fim de vocês, né, que vão ser técnicos em agropecuária, mas que percebem a importância, né, da comunicação, do diálogo. E assim, no que for, na medida do possível, a gente busca ter essa comunicação, né, de forma mais direta com o conjunto dos estudantes. É importante que vocês entendam o funcionamento e as dificuldades e tudo que a gente enfrenta aqui na nossa escola. Então, muito obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Então, agradecemos a você que nos assistiu por estar conosco até agora. E se prepare, siga o canal e o Instagram, porque vez ou outra nós vamos estar anunciando os nossos convidados e abrindo para perguntas para que vocês possam interagir também. Novamente, nós agradecemos. É isso. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.